verso 17. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. João Marcos aqui, ele então vai narrar o episódio do homicídio de João Batista. E ele conta então que Herodes, ele havia tentado prender João Batista para tentar agradar a sua esposa Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. É isso mesmo que você está entendendo. Rolou ali uma troca de casais dentro da família herodiana. Herodes, que era o tetrarca, viu a esposa do seu irmão e falou: gostei dela, vou casar com ela. E tomou para si. Casou com a sua cunhada. A Bíblia não relata muito bem como Filipe lidou com isso, mas uma coisa é fato: Herodes demonstrou toda a sua perversidade e pecaminosidade, sendo seduzido, atraído e tomando para si a esposa do seu próprio irmão. No verso 18, João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. João Batista, ele apontava para Herodes e dizia: Herodes, o que você está fazendo, o que você está vivendo, desagrada ao Senhor. Herodes, você está em pecado. Herodes, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua imoralidade, mude a sua vida, conserte seus caminhos. Note que João Batista tinha acesso a Herodes, e mesmo tendo acesso a Herodes, ele não negociou a verdade. Olha para quem está ao teu lado e diga: não negocie a verdade. Nós somos sal da terra, não açúcar. Amém? Não fomos chamados para adoçar os pecadores. Fomos chamados para convidar aqueles que vivem em pecado ao arrependimento. E isso é muito grave. E no contorno dessa história existe um homem de Deus, João Batista, e existe um governante, Herodes Antipas. Esse governante ouve João Batista, e João Batista não está à venda, e por esse motivo condena e reprova os pecados de Herodes Antipas. Isso é muito marcante em nosso tempo, porque precisamos concordar que de fato existe virtude no tempo que vivemos, no sentido de que muitos irmãos não têm lavado as suas mãos em relação aos problemas da nossa nação. Isso é bom, amém? Isso é bom. Mas em contrapartida, nós não podemos deixar de ignorar que existe uma alta idolatria de políticos, de partidos e de ideologias, ao ponto de muitos irmãos equivocadamente determinar quem pertence a Jesus ou não pelos seus candidatos. E isso, meus irmãos, é subjugarmos o reino de Deus às coisas daqui. E o reino de Deus não está subjugado às coisas daqui. As coisas daqui vão passar. Herodes vai passar. Partidos de esquerda irão passar. Partidos de direita irão passar. E acredite, eu sou jovem, mas eu já vivi muito para saber que nenhum político merece a nossa idolatria. Pode merecer até o nosso apoio, nossos votos, numa escolha de um mal menor, mas eu já participei
por exemplo, de um café da manhã no período em que Antony Garotinho queria pleitar a possibilidade da presidência no Brasil, como sendo representante evangélico para assumir a presidência. E talvez alguns irmãos aqui tenham memória fresca e lembrem-se que Antony Garotinho, poucos meses depois, foi condenado por crimes graves de corrupção no estado do Rio de Janeiro. Portanto, ainda que devamos ter opinião, posição política, não devemos vender aquilo que é verdade. Se você não tem nenhuma crítica ao candidato que você votou, você está errado. Você está idolatrando. Porque não é possível que existam homens que não tenha nenhum motivo de crítica que devamos fazer a eles. João Batista não se curvava a Herodes. João Batista, ele representa o papel da igreja em um estado, em uma sociedade. E o papel da igreja é sermos sóbrios e condenarmos aquilo que é pecado. Muitos irmãos me ouviram e viram e me acompanharam durante esse período eleitoral e sabem que eu não apoiei declaradamente nenhum candidato, mas em contrapartida também não deixei de falar aquilo que é verdade sobre os candidatos. Eu mesmo tive a oportunidade de em 2021 ter uma reunião presencial com o presidente da República, Bolsonaro, e nessa ocasião, podendo muitos como fizeram, enfim, jogar açúcares em cima do presidente, o que eu fiz foi ser uma voz profética ao presidente e dizer: presidente, você foi posto nessa posição com a autorização de Deus. Presidente, você está exercendo a presidência e deve temer ao Senhor acerca da sua conduta. E presidente, saiba que esse trono não pertence a você, mas pertence a Jesus. Você vai passar, mas Jesus continuará sendo o Rei dos Reis para todos sempre. O que eu quero que você perceba e entenda é que, ainda que obviamente devamos e possamos ter posicionamentos, esses posicionamentos não podem contrariar aquilo que é verdade. Vivemos em um período onde narrativas ganharam eleições e perdem eleições. Vivemos em um período onde alimentamos fantasias à nossa mente e dessa forma corrompemos a verdade. E assim sendo, perdemos credibilidade profética de continuarmos criticando aquilo que é pecado na sociedade. Portanto, ao aprender com João Batista, o que eu quero dizer a você é que nós sempre devemos ter um olhar de consciência ao estado que está ao nosso redor. Seja sóbrio. Olha para quem está do teu lado e diga: seja sóbrio. Não se embriague com as paixões políticas. Pois muitos irmãos já pensaram que Geraldo Alckmin era oposição ao Lula, não é? Seja sóbrio. Avalie o que está acontecendo com sobriedade. Avalie o que está acontecendo com inteligência, com paciência. Não seja precipitado, rápido em emitir opiniões, em dar vereditos, em dizer que tal fulano é isso, que tal cicrano é aquilo. Que preservemos a sobriedade, porque de fato, e eu concordo com isso, o povo de Deus sempre deverá ser oposição ao governo, sempre. Em que sentido? No sentido de que o povo de Deus sempre deverá ser crítico de quem está no governo. Podemos chegar a conclusões de quem for melhor, de quem foi pior, qual foi a performance melhor de um ou do outro, mas meus irmãos, nós não podemos fazer vistas grossas aos erros daqueles que nós apoiamos. Não podemos ignorar os pecados daqueles que nos governam, porque se o fizermos, estamos calando a nossa voz profética e subjugando a igreja e a palavra de Deus a mandatos, a partidos e a ideologias.